nós estávamos falando, né, e vamos continuar falando sobre o autismo, sobre a inclusão. Nós falamos alguns pontos sobre TDAH e vamos explicar mais sobre isso. Mas hoje falando-se de inclusão, é importante que nós possamos analisar a inclusão primeiramente, né, doutora Érica, dentro de casa. Isso, gente. Um dos maiores problemas que eu chego na escola, acontece na escola, é que muitos pais, muitas famílias, quando eu falo pais, são famílias, não conseguem não levar o seu filho para um neuro, porque tem dificuldade de aceitar esse diagnóstico. E isso prejudica o desenvolvimento dessa criança que pode ter um transtorno espectro autista, que pode ter um TDAH. Então, a importância dessa aceitação. Mas como assim? E é isso que eu quero perguntar para a doutora Érica Aragão. Por que essa dificuldade, doutora, de os pais? Porque a gente percebe que às vezes aquela criança ela não tem foco, que às vezes ela quer ficar isolada, ou às vezes ela é muito agitada. E como saber isso? Como entender se ela precisa de um acompanhamento? E às vezes, como entender um pouco esse processo? E isso, essa grande dificuldade dos pais acaba, infelizmente, prejudicando o diagnóstico, no sentido de ter esse diagnóstico antecipado para poder fazer logo o tratamento. E aí eu vou perguntar à doutora que está aqui comigo, que é doutora em educação, a doutora Érica Aragão, para ela dar umas dicas e explicar um pouco para a gente por que a dificuldade dos pais de entenderem que aquela criança ela precisa de ajuda médica, ajuda pedagógica, psicopedagógica. Então, doutora Érica Aragão, com vocês aqui para explicar mais sobre a inclusão que começa dentro de casa. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada às pessoas que estão aqui nos assistindo. Sou a professora Érica Aragão, professora doutora Érica Aragão, e a gente vai ampliar um pouquinho mais esse tema aí que a gente terminou lá, deixando solto no podcast anterior. Vamos ampliar um pouquinho. A gente estava falando da relação aí do autismo com o TDAH, né, e como isso impacta na inclusão, no processo de inclusão. E falamos também do diagnóstico. Então vamos alinhar aí esses tópicos, né? Alinhar. A Márcia estava colocando aqui a questão, a importância da família, né, Márcia? Isso, muito importante. Por que muitas vezes essas crianças apresentam características que a professora, a coordenadora pedagógica, alguém do espaço educativo escolar chama os pais, indica que aquela criança tem determinadas características, né, que são muitas vezes disfuncionais ou dificuldades em alguma área do conhecimento, dificuldade de concentração, inquietação, baixa interação social, e ainda assim, muitas vezes os pais não procuram um especialista. É uma situação bastante complexa de ser respondida, porque não cabe culpar só a mãe. Cabe sim, ou o pai, Cabe ou a escola. Sim, ou a escola, exatamente. Porque às vezes a culpa, eu que sou professora, a mãe entrega o filho para a escola. E acha que a responsabilidade é da escola. Eu tenho que falar isso, gente. Eu sou professora, sou psicopedagoga, eu preciso falar isso. A mãe entrega e fala assim, olha, você tem que ajudar o meu filho. Só que a ajuda, ela não é só unilateral. A ajuda... Ela é multidisciplinar, exatamente, multifatorial. Exatamente. A Bi também é lateral. Não, gente, é isso que a doutora está falando. Continua, doutora. Eu tive que falar, gente, porque pegou do meu lado, né? Pegou a responsabilidade, né? Então, o ambiente familiar, né, a família, né, ela é fundamental para a gente identificar, né, quais são as demandas daquela criança, né, por que a criança estava falando e de repente deixou de falar, ou por que ela não falou no período certo, nas fases corretas, adequadas, digamos assim, do desenvolvimento dela, por que ela não está lendo, por que ela não consegue parar e estudar. Porque ela quer ficar sozinha, quer ficar isolada. Exatamente. A família, muitas vezes, observa esses comportamentos, mas justamente porque existe muito preconceito e estereótipo sobre o autismo e sobre o TDAH, a família, às vezes, não quer
ver isso e identificar esse diagnóstico. E muito além disso, não é só questão de querer, não. Às vezes a família realmente não consegue, porque ela não tem um arsenal de conhecimento, uma capacidade de analisar aquela situação, de lidar com aquela situação e de procurar um acompanhamento, procurar ajuda. Até porque a gente sabe que procurar ajuda, tratamento não é fácil. É raro. É preciso ter tempo para isso também. É preciso ter tempo, às vezes a família, trabalho, o pai, a mãe. Existem questões sociais, contextuais que influenciam nisso. Verdade. Então são vários fatores que fazem com que uma mãe, um pai, um cuidador, uma cuidadora não queira ou não dê andamento, às vezes, a uma indicação diagnóstica que a escola às vezes apresenta, coloca, olha, leva o seu filho num especialista porque ele está apresentando um comportamento tal. E às vezes a própria escola, muitas vezes a própria escola também não consegue identificar isso. Ainda existe um preconceito muito grande, uma ignorância muito grande, precisa formação, precisa capacitação para os profissionais de saúde, para os profissionais de educação e para as famílias também. Esse tripé é fundamental. Exatamente. Não é família, educação e saúde. Então, olha só que interessante, ó, é um tripé que a doutora está falando. Isso tudo precisa estar, ajustado para que haja o quê? O desenvolvimento de quem? Da pessoa mais importante, que no caso é seu filho ou sua filha. Então, a importância de olhar, ter esse novo olhar. E veja bem, existe esse preconceito às vezes dentro da família. Existem mães, a gente tem que ser claro aqui, é importante ser claro. Tem mães que você olha, você sabe que aquele filho, quantas vezes na sala de aula você percebe que aquela criança precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um acompanhamento pedagógico, mas a mãe não enxerga o porquê tem essa dificuldade, ou porque é difícil, ou porque nunca teve alguém que pudesse assessorar. Então hoje, doutora, a importância também de estar com esse olhar nas mães atípicas, na família, não só na criança em si. Ou seja, ter um acompanhamento, até mesmo, como a gente está falando aqui, nas famílias. E a gente tem como fazer isso, doutora? Tem como fazer isso. Isso é uma questão de consciência, de educação e de vontade política também. E envolve uma questão do Estado, que tem um dever com as pessoas, que essas pessoas têm direito à inclusão. Existe a Lei Brasileira de Inclusão, a LDB também indica nos parâmetros curriculares nacionais diversos olhares para a diversidade e para a inclusão, para o tema da inclusão. E a escola é um espaço muito importante nesse sentido, porque às vezes a mãe em casa, a família, ela não tem essa consciência ou ela não quer aceitar, devido ao próprio preconceito que tem, os estereótipos que tem. E a escola pode ser essa ponte que vai conscientizar essa família, essa mãe, para que ela procure esse diagnóstico, esse acompanhamento. Porque se a criança de fato tiver um diagnóstico, tiver um transtorno do neurodesenvolvimento, quanto mais cedo ela receber esse diagnóstico, melhor é. É óbvio que tem situações que precisam, o diagnóstico não é fácil, ele não é feito do dia para a noite. Tem situações que são muito complexas, de outros transtornos ou até patologias que causam sintomas que têm traços muito semelhantes com autismo e com TDAH e que é difícil realmente de identificar. Às vezes nem é autismo, mas parece ser. Porque tem umas características básicas. Então, só os profissionais realmente de saúde e educação, no caso o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo é uma área interdisciplinar, é que vão ter esse olhar mais cuidadoso e que vão poder, junto com uma equipe multidisciplinar, fazer essa avaliação, encaminhar para o médico esses relatórios e fechar esse diagnóstico. E quando a família recebe... Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Que a gente é assim. E quando a família recebe esse diagnóstico, ela precisa de todo um suporte também, como a Márcia falou, mas também precisa tomar consciência que foi por meio desse diagnóstico que essa criança vai ter a possibilidade de acompanhamento e de se desenvolver melhor, de realizar as sessões, de poder estudar, de poder socializar, de poder viver como é de direito de todo ser humano. Agora eu vou fazer uma provocação aqui para a doutora. Doutora, dentro do ambiente escolar, você está dizendo que o Estado ele tem que estar arcando com essa possibilidade da inclusão não só com a criança que tem transtorno espectro autista ou TDAH,
outras síndromes, porque a gente tem que falar também de todas, porque eu acho importante também, mas a gente está focando no autismo. Mas você, como uma doutora, especialista em educação, você entende que existem profissionais que estão preparados para fazer essa inclusão dentro da escola? Ou você sente que, por exemplo, quando se fala no papel do mediador, você entende que esse mediador ele precisa se especializar ou que realmente é colocado uma criança do lado de uma criança autista e pronto, é aquela que está ali para ajudar só naquela aula, ou ele tem um papel também fundamental de estar estimulando? Qual é o papel do mediador? Eu gostaria de saber dentro do ambiente escolar, porque eu vivo isso. E eu queria a sua ajuda em relação a essa pergunta. Qual é o papel do mediador dentro do ambiente escolar para contribuir com essa inclusão? Pode falar, doutora? Sim, vou falar. Antes de eu falar especificamente do papel do mediador, você apontou questões aí que vão chegar até o mediador e que são fundamentais. Primeiro, pensar que incluir não é só inserir. Incluir não é o sinônimo de inserir. Colocar uma criança, um jovem ou um adulto num espaço, seja ele uma pessoa com deficiência física ou intelectual ou um transtorno do neurodesenvolvimento, num espaço e falar, opa, estamos realizando a inclusão. Não é inclusão. Não é apenas matricular, né? E é justamente aí que entra o papel do Estado, de fiscalizar, de cumprir a lei, de capacitar esses profissionais. E muitas vezes esses profissionais não estão capacitados. O mediador, que tem um papel fundamental, né? E hoje em dia está se ampliando, né? Está exigindo mais que Quais tenhamos são as profissões para ser um mediador? Eu queria saber disso. Quais são as profissões que podem ser... eu posso ser mediador se eu tiver essa qualificação. Quais são, doutora? Então, Márcia, isso aí é muito delicado, porque existem muitas pessoas que estão fazendo mediação e que são estagiários, né? O mediador, ele não é o professor responsável na sala de aula, ele é um profissional de suporte, de apoio. Quem é o responsável é o professor regente e a coordenação pedagógica, tá? A responsabilidade é do professor regente. O mediador, ele faz um papel ali de dar o suporte, de acompanhar essa pessoa que tem uma dificuldade de aprendizagem. Mas ele precisa ser especializado? Sim ou não? Então, oficialmente essa profissão, ela ainda não tem um registro. Nem o psicopedagogo tem. Isso está sendo... que interessante. Está na lei ainda, né? Então, o mediador, ele tem um papel de acompanhar a criança, de dar suporte à criança no seu processo de ensino-aprendizagem, inclusive até de tirar, às vezes, a criança de uma situação de crise, o suporte da criança numa situação de crise. Nem todos os colégios têm mediadores, mas ele faz um papel fundamental. É a grande crise. Hoje existe uma demanda muito grande. Eu trabalho, né, eu luto por essa causa e eu vejo a demanda de mediadores. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse confronto. Por isso que eu estou aqui falando para você. Que a capacidade, no caso, assim, o que seria um mediador, qual a formação, e você está explicando, esclarecendo aqui para a gente. Isso é de suma importância. Porque, na verdade, nós queremos, né, que essa criança tenha um suporte adequado para o desenvolvimento dela continuar. Né? Fiquei até emocionada aqui agora, entendeu? Porque é isso que eu penso. Porque uma criança ela precisa estar sendo assessorada por uma pessoa que ame e que saiba, né, tenha as ferramentas certas para que possa auxiliá-la. Né? Esse papel de auxílio, né, doutora? Mas continua, doutora. Sim. Doutora. De auxílio, né? De suporte, vamos usar as palavras corretas, né? Esse é um profissional que vai dar o suporte. E a palavra mediador tem a ver com meio, né? Mediação. Então, ele está fazendo a mediação entre o conhecimento e a pessoa, entre o ambiente escolar, que muitas vezes é muito sufocante, muito tóxico, muito difícil, muito não adaptado para essa criança. Eu mesma que tenho TDAH, eu fui uma boa aluna, mas eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Mas o ambiente escolar, para mim, sempre foi um ambiente que me incomodou muito. Eu não sabia o porquê, mas assim, eu tinha vontade de fugir da escola, porque ficar sentada horas para mim, é verdade. Era extremamente angustiante. Os meus alunos querem fugir sempre. E aí... Eles sempre falam, quero ir embora. E aí que está o papel dos profissionais de educação. E aí não é só o mediador, tá, Márcia? Porque cada um tem o seu papel.
Sim. e que é importante nesse processo. É o mediador, é o pedagogo, é o psicopedagogo, é o diretor, é a cozinheira, é o porteiro. Se todas essas pessoas no ambiente escolar, de fato, elas fossem capacitadas para lidar com a diversidade e com as deficiências e até as potencialidades dessas pessoas, a gente teria, de fato, um ambiente inclusivo. Incluir não é só colocar um aluno que tem um laudo ou que é PCD dentro da escola. Incluir não é só colocar rampa, né? Incluir envolve uma questão também de conhecimento, de saber lidar, de saber manejar as situações que vão acontecer. Então você está falando de todo o corpo escolar, desde o porteiro até, no caso, as pessoas da pedagogia, da coordenação, da direção. Então, a importância da inclusão nesses detalhes. E, inclusive, abrir a porta da escola para a comunidade, no caso os pais, que precisam também entender que esse ambiente de inclusão, eles fazem parte. Fazem e são fundamentais. Dentro da escola, não só dentro de casa, dentro da escola, né? Trazendo contribuições, né? Porque é importante essa contribuição também da família para dentro da sala de aula, no sentido de trazer uma matéria, de estar ali junto com aquele aluno, né? Trabalhando essa ideia da socialização, porque é difícil no espectro autismo, você sabe, né, doutora? Sim, essa habilidade socioemocional é uma habilidade que tem que ser desenvolvida lá na primeira infância e que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? A gente já está na idade, já na velhice e estamos ainda desenvolvendo essa habilidade socioemocional, mas que deve começar lá na primeira infância, lá no pré-escolar. Todas essas pessoas precisam estar envolvidas no processo de inclusão e, como você falou, a família também precisa estar junto com a escola, né? A comunidade. A escola não é uma instituição desconectada de um contexto, ela está dentro de uma sociedade que traz diversas demandas. Então, a gente vive num contexto bastante complexo hoje porque as famílias, as mulheres trabalham, vão para o mercado de trabalho, e que bom, né? Só que a gente muitas vezes trabalha muito para poder dar conta de pagar as contas e ter um mínimo de qualidade de vida. Então, nem sempre essas mães, principalmente as mães e famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, nem sempre elas vão poder estar dentro da escola num horário, isso acontece muito. Num horário em que elas estão trabalhando, infelizmente. Mas se há essa possibilidade, mesmo que seja mínima, é muito importante que você mãe, você pai, você cuidador da criança, esteja no ambiente escolar, cobrando, acompanhando e participando do processo de ensino-aprendizagem do seu filho. O que eu vejo é que muitos pais, por conta disso do trabalho, às vezes você marca uma reunião, poucos aparecem. Só que é justamente essa reunião que seria importante para você entender todo o contexto dentro do que está acontecendo com aquela turma, com o seu filho, com as pessoas desse ambiente escolar. Então, é claro, fica a nossa sugestão para que seja no final de semana, né? Fica aqui esses encontros de projetos pedagógicos para que possa mais pais poderem participar, né, desse momento inclusivo, porque isso é inclusão. Todo mundo estar junto, participando da escola, dividindo conhecimento, porque ali, quando você tem um projeto pedagógico, aquele conhecimento está sendo lançado através daqueles alunos, daquele corpo discente e do corpo docente também. Então, a importância da participação, e fica a dica, né? Final de semana, para estar inserindo todos os pais, né, doutora? Por que não, né? Eu sei que é difícil conciliar pouco tempo, mas é questão também de quais são as nossas prioridades. Se a gente quer priorizar uma educação de qualidade, inclusiva, diversificada, que dê possibilidade aos nossos filhos e às pessoas de serem o seu melhor, né, desempenhar o seu melhor potencial, a gente tem que participar, a gente tem que cobrar e tem que estar junto. Esses dias eu li uma coisa, foi no Instagram, não foi nada assim científico, mas que eu achei bastante interessante, uma reflexão. Foi um post que fizeram e que tinha assim escrito: se você chega atrasado ao aeroporto, você vai perder o seu voo. Se você chega muito atrasado numa consulta médica, você vai perder a sua consulta médica. E se você chega sempre atrasado na sua escola, o que você vai perder? As pessoas não param para pensar isso. Ela acha que a escola é um lugar em que ela pode fazer tudo, né? A gente quer cobrar as pessoas que elas, ao Estado e a todas as pessoas que são de direito,
que se dê educação de qualidade, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. A gente também precisa cobrar de nós mesmos e valorizarmos os profissionais da educação e o ambiente escolar. Muitas vezes os profissionais de educação são super desvalorizados e desrespeitados. Então vamos ter um pouquinho mais de consciência e de respeito. É isso aí. Olha, gente, a gente vai continuar esse papo. Mas olha, hoje nós falamos de inclusão dentro da sala de aula e falamos dos pais, da importância dos pais no ambiente para diagnosticar essa inclusão e aceitação da escola. Nós falamos nesse pedacinho aqui. E foi importante. Olha, você fica aí, continua com a gente. Olha, vai lá, se inscreve no nosso canal, vai lá, dá aquele joinha, clica lá e olha, continua com a gente, porque tem mais, tem coisa boa. A gente vai continuar com a doutora Érica, tem muita coisa boa aí, ó. Não sai daí, não, ó. Professora Márcia Martins, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Um abraço.